olha, e se nós formos Duralex, assim, Sedlex, ou seja, pegar o texto frio, assim, da lei, dados de saúde são dados sensíveis. Ponto. No geral. É uma gripe, é saúde? É. É sua gripe, é seu direito. Em tese, sim. Entendi. Certo? Agora, eu penso que saúde não tem preço, mas tem custo. Por exemplo, você vai dar um atestado. Vou te dar um exemplo. Uns anos atrás, um colega me indicou um menino mesmo assim, ele tinha se formado em medicina há pouco tempo, lá em Taubaté. E ele se namorava uma moça que era nutricionista dentro de um outro hospital. E esse menino fez a faculdade e ele formou-se e tinha em casa o bloco do pronto-socorro daquela faculdade, que fechou. E ele estava começo de namoro, a menina falando, faltou no serviço, ou ia faltar. Pô, me ajuda. Tá, beleza, ó, tá bom. Ele pegou, colocou lá, tal, CID enxaqueca. Enxaqueca muito forte. Ela trabalhava em um hospital. Tá aqui. Ela levou lá. Ela trabalhava em hospital. Aquilo chegou para RH, foi pro médico-chefe. O médico-chefe olhou. Falou, em primeiro lugar, esse pronto-socorro aqui está fechado há muitos anos. Não tem mais. Enxaqueca, como é que você vai provar que a pessoa tem enxaqueca ou não? Você pede um atestado. Muitas vezes o paciente exige o atestado e o médico dá por medo, ou seja lá o que for. Você tem que pôr uns atestados que o médico precisa justificar o porquê ele está dando esse atestado. É lógico que ele põe lá, paciente relata isso, certo? Ele não põe, ó, assim, paciente relata isso. Porque tem coisa que não é exemplo que pegue. A enxaqueca é um exemplo claro. Aí o que aconteceu? O CRM veio e meteu uma sindicância nele. Naquela época, como hoje em dia ainda, o Código de Processo e de Ética Médica permite TAC, que é termo de ajustamento de conduta, permite as audiências de conciliação, no caso, o acusador era o próprio CRM. Eu fiz isso e pedi, isso acabou, e usando, coitado, é um menino, assim, inexperiente, estava lá com a moça bonita, quis fazer bonito. Sim. É um exemplo, é um motivo de exatestado, certo? Se ela tinha enxaqueca ou não, é outra conversa, mas é uma coisa de que, mas aonde você examinou ela? Eu examinei em casa, ali no meu apartamento. Tá, mas por que você pegou esse papel? Ah, eu que estava ali. Eu nem lembrei que tinha fechado. É um exemplo. Agora, eu ainda sou disso. Eu acho que as advogadas com quem eu comecei, a irmã assim, do meu pai, sendo a doutora Maria Aparecida Zeredo, ela está há 55 anos advogando. É uma leoa, altamente atualizada. Ela tem uma frase ótima, ela falou assim, ó, esse direito é 90% bom senso e 10% a legislação. Porque o direito é muito mais amplo do que as leis. É muito mais amplo. Pensa num caso... Teve um caso, há muito tempo atrás, lá no escritório dela. O cara não tinha celular, não tinha nada. O cara se separou da mulher e tinha uma filha de 12 anos. E ele visitava, tudo certo, mas ele começou a perceber certa angústia assim, na menina. Pouco importa o que, eu não vou entrar no mérito aqui, porque pode dar coisa. Ele falou o quê? Falou, peraí. Contratou um cara, falou, grampei o telefone dela. Fixo, na época era só fixo. O cara foi lá e grampeou. E a mulher conversava com as amigas, dizendo que ia introduzir a menina em certos lugares, ia fazer isso, fazer aquilo, pouco importa o que seja. Ele procurou o escritório e ele falou, ó, eu quero tomar a guarda, porque isso aqui não dá. A minha tia entrou na justiça para querer a guarda da menina e falou assim, juiz, grampear os outros ilegalmente é crime. A prova é ilegal. Eu estou dizendo para o senhor, é ilegal a prova. Ele grampeou indevidamente. Então, o senhor faz o seguinte, só que como a vítima é a criança,
o senhor pede instauração de inquérito policial por grampo clandestino, mas aceita a prova, porque o senhor tem o interesse de uma criança que, lembra dos valores, choque de valores, que é muito mais importante do que um grampo ilegal. Sim. E o que o juiz fez? A prova é legal, mas eu vou levar em conta, instaura esse procedimento criminal contra o cara, que foi absolvido, aliás, e levou em conta. Prova ilegal. Está lá na Constituição, ó, e no Código de Processo Civil, todas as provas, assim, na Constituição sim também, mas assim, todas as provas admitidas de direito podem ser salvo as ilícitas. O cara admitiu. Prova ilícita. Prova ilícita pode ser admitida quando é para provar a inocência e do réu no processo crime. Deu para entender? Não tem, gente, não tem aquela assim, tabela e de 10 valores que tem assim, nas empresas. Tá. Não dá. É uma coisa muito difícil hoje em dia, porque o gestor, os hospitalar, voltando para o direito médico, você precisa ensinar o cara a pensar. Tá certo? E para pensar, você tem que ter conhecimento, você tem que ter... E também tem uma coisa, aquela filósofa alemã, radicada nos Estados Unidos, a Hannah Arendt, ela tem um livro que não foi assim, terminado, que o título é A Vida do Espírito. E aí o subtítulo é O Pensar, o Querer e o Julgar. Certo? Ela fala-se o seguinte, ó, e ela está baseada em Kant, tá? Pensar, refletir é uma coisa. Aprendizado, intelecto é outra. As ferramentas que você usa para pensar e refletir não são as mesmas que você usa para aprender. Há pessoas extremamente inteligentes, sabem muito, mas não são capazes de pensar e refletir. E muitas vezes, aí eu estou falando isso, o que falta hoje em dia é essa capacidade de pensamento, essa capacidade de reflexão antes de agir. Perfeito. Entendeu? Então, é muito interessante isso, porque você pode ter um médico que está lá onde... É conhecimento, é o intelecto, mas também é tentar passar para o gestor isso. Cara, ó, é preciso... E muitas vezes a reflexão exige o intelecto, exige o conhecimento. Entendeu? Você tem um diálogo de Platão, que é o Teteto, né? Que muito simplificadamente se pergunta para Sócrates o que é o pensamento. E Sócrates fala, ó, o pensamento é o diálogo que a alma tem consigo própria sobre um determinado assunto, sobre uma determinada coisa, sobre a qual ela joga a sua atenção. E eu tinha um professor que, eu me lembro, ele estava se esperando, se é verdade ou não sei, mas a história é muito engraçada, porque ele falou assim, eu estava esperando um ônibus para Piruíbe. Aí o ônibus parou, eu entrei e pensei, essa merda está cheia pra cacete. Entendeu? A mesma matéria-prima que você usa para pensar, você usa para falar. É a linguagem. Não tem como. Sabe aquela história de eu sei o que é, mas não sei dizer? Sim. Tecnicamente isso não existe. Sim, Santo Agostinho, no livro 11 e das Confissões, é muito bonito, né? Ele diz assim, quando estou em silêncio, sei o que é o tempo. Quando me perguntam, já não sei mais. Então, assim, fazendo uma brincadeira, tecnicamente... Você não sabe o que é. Então, o aluno ele vai fazer uma prova oral e chega para o professor e fala assim, ó professor, eu sei o que é, mas eu acho que eu estou nervoso, eu não consigo explicar. Eu falo, não, seu problema é Rivotril. Toma um calmante, um Rivotril, que daí você... Relaxa e vai embora. Porque é a mesma. E quem não tem capacidade de reflexão, não tem capacidade de comunicação. Porque é a mesma coisa.